exclusivo, fiel. Marcelo Paz revelou tudo na entrevista que ele deu pro pessoal da ESPN. Falou sobre Memphis Depay, se fica ou não. Coutinho, é realidade? É possível vestir e jogar no Corinthians? Chega ou não pro Coringão? Teve proposta e interesse do Corinthians. Falou sobre as joias da base, André e Bidon. Serão vendidos? Não serão vendidos? Teve proposta pelos jogadores, vai responder tudo no vídeo de agora também. E o mercado da bola do Corinthians, ele comentou muito sobre as movimentações aí que ele vem fazendo junto com o Dorival e a diretoria do Coringão. A entrevista tá bem legal, respondendo todas as últimas notícias que saiu aí do Corinthians, notícias polêmicas, então fica aí até o final, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. E aí, para ser competitivo em todas as competições, é preciso, né, talvez o que tenha faltado no ano passado, você ter um elenco com opções. Ontem a gente já viu o Dorival até rodando elenco, a gente tem visto nessa temporada, ele tem mais opções, mas ao mesmo tempo ele em toda entrevista também cobra ou pede, né? Como é que vocês avaliam? Já tem elenco suficiente para ser competitivo em tudo, Paz? A janela ainda está em aberto, né? Então, até o dia 3 de março, se pode fazer mudanças, entradas ou saídas. Necessidade maior de entrada, sem dúvida alguma. O Dorival conversa comigo diariamente sobre isso. Ele está satisfeito com o que já foi feito, né? Com as contratações que já foram feitas. Eu lembro que quando nós começamos esse trabalho, em dezembro, na primeira ligação que eu fiz com o Dorival, a preocupação maior é se ia sair o transfer ban, né? Se ia sair o transfer ban para poder contratar pelo menos um jogador. E o presidente me garantiu desde o início que sairia e cumpriu com a palavra, como sempre, tem feito aqui conosco, e rapidamente conseguiu tirar o transfer ban e a gente pôde contratar dentro dessa realidade de custo zero. É o que a gente vem fazendo com o Corinthians, né? Dentro da realidade que foi passada de sustentabilidade, de reestruturação financeira. Então já chegaram em vários reforços. O elenco está mais encorpado, o Dorival tem mais opções, porém, como a janela ainda está em aberto, pode ser que a gente faça mais algum movimento aí para dar ainda mais qualidade e quantidade de peças, justamente para poder ser competitivo no máximo de competições, para poder, na quarta e domingo, ter time qualificado para buscar vencer qualquer jogo dentro ou fora de casa. Bruno, a sua pergunta. Coisa rápida, o Marcelo. Bom, primeiramente, bom dia, Marcelo. Você falou agora das potenciais possíveis entradas. Eu vou mudar um pouco a linha e entrar nas potenciais eventuais saídas. E começo perguntando rapidamente, são duas em uma, se André e Breno Bidon, vocês tiveram de fato nos últimos dias alguma proposta oficial ou abordagem oficial? E pensando no meio do ano, que é a principal janela na Europa, se vocês temem e acreditam que pelo menos um deles será negociado? Não teve nada pelo Bidon, pelo André sim, pelo André houve procura, mas o que eu posso garantir para o torcedor é que nenhum jogador sai agora. Esses jogadores, principalmente André, Bidon e Yuri, não tem a menor chance de saírem agora, nesse momento, continuam no clube. Agora, na janela do meio do ano, não é temer não, é necessidade, o Corinthians precisa vender atletas. Eu falei isso na entrevista coletiva e vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. Está previsto no orçamento um número de venda de jogador e isso tem que ser cumprido. Então, naturalmente, vai ocorrer alguma venda. Todo mundo lá dentro sabe disso, Dorival sabe, o presidente que é o grande líder de todo esse processo. E então, naturalmente, vai ter, porque o clube precisa fazer caixa para honrar com seus compromissos. Hoje é um clube que está com tudo em dia com seus jogadores, com premiação. Foi pago já a premiação da Copa do Brasil, foi paga a premiação da Supercopa, salários estão rigorosamente em dias. Então, isso atrai jogadores. O que tem para trás é outra coisa. Aí são situações que o Corinthians vai resolvendo. Mas com esse grupo, a situação está ok e isso faz com que a gente possa desenvolver um trabalho com mais tranquilidade, porque a gente está prezando muito pela responsabilidade financeira, principalmente com o atual elenco, para poder dar resultado esportivo e poder gerar receita para o clube, para poder ir saudando as situações que ficaram para trás. Então, janela do meio do ano, muito provavelmente o Corinthians vai ter sim venda de jogadores. Tem um valor mínimo que vocês avaliam esses jogadores, André e Bidon, Paz?
Se eu disser o valor mínimo, aí quem vem comprar já vem com menos, né? Então eu não vou aqui precificar o jogador, não seria uma estratégia inteligente da minha parte precificar o jogador aqui num programa de tanta audiência. Vamos dar um valor mínimo aqui, vai, Hernan. 40 milhões. Eu vou falar como pensa o torcedor do Corinthians. Como pensa? Bidon não sai por menos de 45 e o André, do jeito que tá jogando, é para bater 40. Eu tô pensando com cabeça de torcedor. E acho que cabeça de mercado... Eu acho que a gente tem que pensar também com cabeça de mercado. Porque qual foi a maior venda da história do Corinthians? A maior? 18 milhões de euros. Foi do Moscardo? Moscardo. Então. Foi o Moscardo. 18 milhões de euros. Então, mas espera aí. Esse é o teto do Corinthians para hoje. Claro que a gente tem que trabalhar para vender por números maiores. Entendi. Então, se ele falou em 20 e a gente está falando em 40, se chegar no meio termo é 30. Não, mas assim, o Moscardo era um jogador com um potencial muito grande. Hoje a gente vê que ele de fato teve lesão e tal, está tendo uma dificuldade no futebol europeu. Mas eu entendo que a bola que o André está jogando, o que ele jogou na final da Supercopa, o Bidon do final do ano passado, para mim o que o Memphis, que é uma referência dentro do elenco, fala do Bidon, eu acho que é um patamar diferente em relação ao Moscardo, que sempre foi muito bom jogador. Menos de 30 não dá para conversar, né? Eu acho que sim. Eu não vou aqui precificar jogador, porque senão o Paz vai ficar bravo comigo, mas acho que é por aí mesmo. Ele sorriu e ele concordou, então, tá? Eu me despeço só forçando um pouco o Paz. Ele falou que teve sim proposta, ou pelo menos abordagem recusada pelo André. Se ele pode contar qual é o clube, porque já circulou Inter de Milão, Benfica. Então eu me despeço insistindo um pouco para tentar esmiuçar quem procurou o André. Abraço, Marcelo, obrigado, viu? O que eu posso garantir é que não houve nada do Benfica. Foi noticiado aí ontem, Benfica, e não houve nenhuma proposta, nenhuma sondagem do Benfica. Então acho que é da Itália mesmo, né? Pode ser, Bom, e o Bidon faz tempo, né, que ele é cobiçado. O Hernan e o Memphis. Tem as duas perguntas, as duas maiores questões aqui, Memphis e Coutinho. Memphis e Coutinho. Coutinho eu acho que eu já sei a resposta. Mas perguntar para o Paz sobre o Memphis. Me parece que ele está muito aberto, pela entrevista que ele deu ali ao Romário, de que ele está muito aberto a essa conversa. A gente sabe que o Memphis, ele trabalha com um corpo jurídico / administrativo, que é o pessoal do staff dele. E ontem aqui no Fala Fonte, Marcelo, eu dei a informação de que você tem sido uma pessoa importante nesse processo junto à diretoria. Óbvio que tem o peso do presidente, as decisões do presidente e tudo mais, mas você tem se aproximado cada vez mais do staff do Memphis nessa questão das conversas com o jogador, e que é algo muito positivo e um caminho que está muito bem se iniciando para planificar, para conseguir essa renovação de contrato. Queria que você contasse um pouco o bastidor disso, como é que está sendo essa relação com o staff do Memphis, que a gente sabe que é um pessoal um pouco mais fechado em relação a negociações, até mesmo a conversas e tal. Bem, no caso, inicialmente, o vínculo é com o próprio Memphis, né? A gente está no dia a dia do CT, tivemos conversas diretas, assim, só eu e ele, na sala já por mais de uma vez, falando de tudo, falando de futebol, falando de Corinthians, falando de vida, de adaptação ao Brasil, de jeito de jogar, como ele entende a melhor forma de jogar, né, de como a gente pode juntos fazer o Corinthians crescer. A gente falou muitas vezes sobre isso, né, o que é que a gente pode se ajudar aqui para fazer o Corinthians crescer. O Memphis tem um sentimento muito grande de que o Corinthians tem um potencial enorme, ele está certíssimo nisso. Então a gente tem batido papo nesse sentido, o que é que a gente pode fazer a nível de ambiente, a nível até externo mesmo, de imagem, né, que o Corinthians tem uma imagem internacional muito grande, um time conhecido no mundo inteiro, e trabalhar melhor isso. Então a gente conversa sobre muita coisa e houve uma aproximação sim com a equipe dele, né? Já trocamos algumas palavras, já nos aproximamos, eles já sabem quem eu sou, já sei quem eles são. Porém, o processo de uma renovação, ele passa antes por uma discussão do que tem para trás, né? Existe uma dívida do Corinthians com o Memphis, todo mundo sabe disso. Existe uma conversa para que essa dívida seja equacionada. Quando eu falo de equacionado, não é pagar tudo agora, que é um valor substancial, então é organizar um fluxo de pagamentos que fique a contento para ele,
e para a equipe dele. E uma vez que isso esteja equacionado, aí a gente tem conforto também por parte dele de ir para um segundo passo, que é a renovação e a ampliação de contrato dele. Eu vejo ele com vontade de ficar, eu vejo ele extremamente identificado com o clube, com a cidade, ele ama o Brasil, ele ama o Corinthians, ele faz questão de mostrar isso, né? Ele faz questão de mostrar isso como algo assim genuíno, e é passo a passo. Primeiro a gente equacionar essa questão da dívida, depois entrar no modelo de extensão de vínculo, de renovação de contrato, que é desejo do clube e é desejo dele também. Então, eu acredito que, seguindo esse passo a passo, a gente possa ter sucesso. Ô Marcelo, só uma questão que acho que é importante até para a gente tirar essa dúvida. Ele vai para a Copa do Mundo, ele está focado na Copa do Mundo. A ideia do Corinthians é que ele vá para a Copa já com essa situação acertada, e não esticar essa corda, por exemplo, esperar ele voltar da Copa, porque aí ele pode se valorizar e pode ter gente querendo contratar ele lá. Essa é a ideia do Corinthians? Antecipar a ida dele à Copa do Mundo já com um acerto de renovação? É o ideal, né? É o ideal não só porque tem uma Copa do Mundo, mas porque quando você tem um atleta que está em termo de contrato e se tem o interesse da permanência, é melhor resolver isso o quanto antes. Quando chega mais perto do término, a situação vai ficando mais desconfortável para quem está negociando. Então, embora o Memphis não seja um cara que pressiona, que fica naquele negócio, time tal, não, ele demonstra claramente, ele não faz joguinho, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele de fato mostra que quer ficar no Corinthians, mas precisa resolver, né, a situação anterior que está sendo olhada, está sendo resolvida com a participação do presidente Osmar diretamente, com a participação do setor financeiro do clube, que tem sido muito atuante em todos os processos de contratação, em todos os processos de transfer, né, de saída, de entrada. São pessoas que hoje têm uma importância junto com o presidente Osmar, a gente juntos tomando definições. Antes da gente despedir, então, Paz, tem a questão aí do Coutinho, que todo mundo está perguntando. E o Coutinho já trabalhou com o Dorival, tem espaço no Corinthians, não tem? Estão perguntando do Mastriani também. O Coutinho foi um jogador que o Dorival praticamente lançou no Vasco, né? O Dorival conversa muito aqui comigo e fala, o jogador tal começou comigo, ele tem uma memória muito boa dos diversos times que ele jogou, e ele lembra quem começou, quem passou por ele, e ele lembra lá do meu campo do Vasco. Se eu não me engano, na Série B, Coutinho, Alex Teixeira, Souza e Alan. Não o Alan que está conosco, o outro Alan. E é um atleta que o Dorival conhece, que o mundo inteiro conhece, mas não houve nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de aproximação. Todo mundo sabe que ele rescindiu com o Vasco, mas não houve nenhum tipo de contato do Corinthians com ele até o momento. Tá aí, fiel, Marcelo Paz revelando tudo, hein? Então, meio do ano, ó, prepara aí, porque a garotada, principalmente, os melhores aí com possível chance de venda e venda histórica para o Corinthians, André e Bidon, muito provável que meio do ano não continue no Corinthians. Isso é triste, porque é uma garotada que poderia marcar mais o seu nome na história, mas hoje o mercado da bola é tão rápido, precisa vender. E claro, aproveitando a valorização dos jogadores, que está em alta, se vier uma proposta muito boa, dificilmente segura, Marcelo Paz garantindo aí que meio do ano o Corinthians precisa vender. Memphis Depay já está tendo conversa aí com o executivo, a gente já trouxe até aqui no canal, tem circulado muito aí na internet, sites de notícias, Instagram, canais aqui do YouTube, de que Memphis quer ficar, o Corinthians quer renovar, precisa primeiro pagar essa dívida do holandês e aí sentar para ver um novo contrato. Todo mundo acredita que precisa ser revisto. O Memphis Depay já deixou claro que está disposto a negociar e até abrir mão de algumas coisas. Você apoia o fica do Memphis Depay, a renovação do Memphis Depay? Deixa aí nos comentários sua opinião. Quem sai primeiro e pelo maior valor? André, Bidon, comenta aí também. E sobre o Coutinho, não tem nada, é só circulação aí da própria internet. Também declarou que não teve proposta nenhuma do Benfica, hein? Muita notícia que saiu aí. Será que foi da Inter de Milão? Não foi? Gostou do vídeo, fiel? Fortaleça com aquele like de sempre, se inscreva no canal. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!